Brasil enfrenta uma das piores crises dos últimos anos. Com a crescente instabilidade política e a recessão económica, milhares de brasileiros estão a abandonar o país à procura de um futuro e de uma vida melhor. E é em Portugal que muitos parecem encontrar um rumo, apesar de viverem à margem da lei. Com o cerco das autoridades a apertar, muitos envolvem-se em esquemas enganosos na esperança de obterem o tão desejado visto de trabalho. Na reportagem especial de hoje mostramos-lhe o retrato de cidadãos que vivem nas malhas da ilegalidade em busca do sonho europeu. Já estava desempregado há bastante tempo, sem dinheiro. Foi difícil, porque deixei família, deixei filho. Nada é fácil e também não vai ser de mão beijada. A gente tem que batalhar, matar um leão por dia e deixar nas mãos de Deus. Você chega sem dinheiro. Opa, 600 euros dá quase que eu recebi no Brasil 3 vezes. É isso aqui mesmo. Tem muita vaga e pouca gente. Sem uma réstia de esperança, a Arif largou tudo o que tinha em Minas Gerais, no Brasil, para embarcar num avião rumo a Portugal. Traçou planos, fez um pé de meia, desenhou metas e encarou o risco. Chegou a Lisboa em julho, época de maior movimento nos aeroportos. Eu vim preparado psicologicamente, sabendo que eu não estava fazendo nada de errado naquele momento, mas que existia um erro de eu ser barrado ali mesmo. Se perguntaram o que eu vim fazer, disse que vim passear, e não fizeram muitas perguntas não, só olharam a argumentação, estava tudo ok e deram boas-vindas. Boas-vindas e um carimbo de entrada no passaporte. Alegadamente, a visita de Arif seria para fazer turismo por um período que pode chegar a 3 meses, mas o propósito era outro: trabalhar na Europa. A maioria dos brasileiros escolhe Portugal para nova morada, para um novo projeto de vida. Os laços históricos, a partilha da língua, tornam a escolha mais fácil. Não é errado você querer mudar de país, você querer trocar a sua vida, né? Errado é você ficar legal como a gente está. Se eu soubesse que seria tão difícil, eu teria tentado vir legal. Em menos de um ano, o número de brasileiros barrados nos aeroportos europeus aumentou mais de 60%. As autoridades europeias falam já na possibilidade de um novo fluxo de imigração irregular. Dados da Agência de Fronteiras da União Europeia indicam que até ao segundo trimestre de 2016, 945 brasileiros foram impedidos de entrar em território europeu. No total, 10 por dia. Entre 2011 e 2015, saíram do país em média quase 120 mil pessoas por ano. Ou seja, no total, 500 mil abandonaram o país. Uma fuga de portugueses que tem vindo a ser aproveitada, sobretudo por cidadãos brasileiros. Uns vão, outros vêm, mas todos andam à procura do mesmo. A realidade do sonho que a gente tem lá no Brasil e a realidade aqui é muito diferente. Não é mais de rosa, não. Portugal não está a receber bem os imigrantes. Não se admite que existam aproximadamente 30 mil imigrantes em situação irregular, numa altura que este país, este pequeno país, ainda precisa de muitos imigrantes. 2 semanas depois de estar em Lisboa, Arif arranjou trabalho como ajudante de eletricista. Trabalha 8 horas por dia e leva para casa 530 euros por mês, o triplo do que ganharia no Brasil. Aqui a gente tem que viver um dia de cada vez, não dá para ficar fazendo muitos planos, porque isso muda toda hora. Tem pessoas que já pagam a segurança social há bastante tempo e quando vai lá da entrada na residência, né, não tem resposta. Porque é que em março sai um despacho, efetivamente, a fazer outra leitura da entrada legal, precisamente para dificultar a regularização dos imigrantes, deixando mais de 90% dos imigrantes que já cá estão em Portugal a trabalhar e que não lhes deixam descontar para a segurança social. Dentro destas 4 paredes da Associação Solidariedade Imigrante, em Lisboa, cabem 97 nacionalidades que buscam a salvação. À custa das malhas apertadas da lei portuguesa, sobrevivem redes e máfias organizadas que vendem números de segurança social. Nós temos aqui casos de pessoas que já têm número da segurança social, mas pagaram 300 euros, pagaram 500 euros
é que estão as máfias a serem construídas à custa das restrições. É isto que acontece. As pessoas são exploradas, são mantidas na clandestinidade e, naturalmente, os patrões sem escrúpulos agradecem ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e este governo de terem criado estas restrições aos imigrantes. Fiz empréstimo em banco, pedi limite altíssimo de cartão de crédito. Arli Silva está há 9 meses em Portugal. Dono de um salão de cabeleireiro, saiu do país quando já estava à beira da falência. Veio atrás do sonho europeu que todos procuram. Preparou ao pormenor a viagem para Portugal. Vendi tudo que eu tinha, o pouquinho que eu tinha eu vendi. Eu juntei e parti. Depois de 3 meses e já em situação irregular no país, Arli conseguiu finalmente ter um contrato de trabalho experimental. Foi aí que começaram os problemas e as frustrações. Quando só fui saber que o contrato não valia, quando eu fui recorrer à Segurança Social. O que disseram? E foram analisar que documentos lá não era legal. Durante o caminho repleto de obstáculos, já passou por 6 salões de cabeleireiro. Foi vítima de abusos psicológicos e até físicos por parte de patrões. Eu acho que eles contratam a gente como se a gente fosse mesmo assim, burros, desinformados. Apesar de estarem ilegais no país e a viverem no fio da navalha, há quem lhes queira seguir as pisadas. Nas redes sociais, multiplicam-se os grupos onde se trocam conselhos, ofertas de emprego e receios. Pensam sempre que a história se escreverá de forma diferente para eles. Por isso, fazem a mala. Lá dentro, levam muitos sonhos e, sobretudo, esperança de conquistar a vida que sempre quiseram. Andrew chegou há uma semana. No Brasil, você trabalha muito, mas você não consegue viajar, você não consegue ter acesso a boas coisas. Se você for basear em quem não conseguiu, se você for ouvir o que as pessoas dizem, você simplesmente desiste antes de vir. Cada um tem uma sorte na vida, entendeu? Apesar dos riscos de serem detectados, voltar para trás agora não é opção. Apesar de tudo, assim, de ver os sonhos frustrados, de ver aquela bagagem toda se tornar um peso imenso, aquela bagagem de sonho, aquela bagagem de... Tipo, eu costumo dizer, o sonho europeu se torna um monstro, mas eu não sinto saudade. Eu posso até dizer que eu não tenho nem para onde voltar agora, no momento. Dizem que o que mais dói são as marcas crivadas da saudade, de não poder ir e vir. Bom dia, filho. Aqui tá tudo na paz, graças a Deus. Tô com saudade, tá? Se cuida, por favor. Se sair agora, você não consegue voltar. Então, primeiro eu tenho que resolver aqui a situação de documento. Mas na busca pelo sonho, há muitos brasileiros que regressam ao país desiludidos com o que encontraram. Por falta de preparação, voltam ainda com menos do que quando chegaram. Na mala só restam os sonhos que ficaram por cumprir. Regressam e à espera já não têm nada num país onde há, neste momento, 12 milhões de desempregados.